Eu tenho uma compreensão muito simples de espiritualidade. Você já me ouviu falar muito sobre isso. Gosto de repetir. A espiritualidade é toda e qualquer oportunidade que preenche os nossos corações, que faz com que o nosso corpo fique repleto de espírito. Sim, que o corpo é a casa do espírito. Que o nosso corpo fique repleto de um sopro sagrado. E nós podemos experimentar esse sopro sagrado em muitas experiências da vida. Nós podemos vivê-la dentro dos nossos espaços religiosos. A religião é, por excelência, um lugar de espiritualidade. A gente sabe que nem sempre é assim, mas deveria ser. Então, se você tem uma experiência religiosa bonita, bem alicerçada, você certamente encontra na religião uma fonte de espiritualidade. Eu tive essa graça. A minha religião, retirando alguns momentos em que eu me desvirtuei muito, me perdi, dentro da ritualidade católica cristã, retirando alguns momentos em que isso ocorreu, eu sempre fui muito beneficiado com a religiosidade católica cristã. Me ajudou a viver a minha espiritualidade e me ajuda. Mas eu encontro espiritualidade num livro, numa música, numa peça de teatro. Eu encontro espiritualidade quando encontro os meus amigos, quando eu sento à mesa para comer com pessoas que me agregam. Eu tenho para mim que todo e qualquer encontro que seja pautado na verdade, em que a gente tenha a oportunidade de ser quem somos, é um encontro que nos espiritualiza. Então, espiritualidade é uma fonte inesgotável de vida, que põe vida no nosso corpo. São os sopros que nós vamos encontrando por aí. De repente alguém lhe diz alguma coisa, por mais mundano que aquilo seja, aquilo tem um poder espiritual em você. Nós precisamos de espiritualidade o tempo todo, para suportar as dificuldades da existência, para darmos conta de tudo aquilo que nós precisamos viver. A espiritualidade nos mantém em pé. É interessante porque nós estamos acostumados a identificar as fomes do corpo, as necessidades do corpo. Se você sente frio, você busca um cobertor para este frio. Se você sente calor, como nesses dias nós estamos sentindo muito calor, você dá um jeito de procurar uma sombra ou tomar um banho frio, liga o ar-condicionado, liga o ventilador, tudo aquilo que possa nos ajudar a sobreviver ao calor. Se você sente fome, você busca um alimento. Se você sente sede, você busca água. Então nós estamos sempre muito atentos às necessidades do nosso corpo. Nós aprendemos a lidar com ele. Mas lamentavelmente nós não temos a mesma preocupação ou até mesmo a mesma percepção quando o assunto são as necessidades do nosso espírito. E é interessante porque é no corpo que eu sinto as necessidades do espírito. Eu costumo dizer sempre que o corpo é que põe a alma para passear. Cuidar bem deste corpo, submetê-lo a alguma disciplina, a disciplina da atividade física, a disciplina da alimentação, a disciplina do sono. Criar rituais de descanso para o corpo são exercícios de espiritualidade. Eu nunca fui adepto de um discurso que fragmenta, que secciona, que separa o corpo da espiritualidade. Aliás, a vida monástica nasceu assim. Em 300 e pouco depois de Cristo, Santo Antão iniciou um movimento lindo que até hoje faz sentido. Santo Antão e alguns dos seus colegas quiseram sair dos conventos e fazerem uma experiência no deserto. Subjugar o corpo a uma disciplina que dentro de casa eles não conseguiam. As paredes dos conventos podem nos esconder, e provocar-nos uma preguiça, sei lá. Quando
Eu me lembro que toda a minha vida de seminário, para mim sempre foi muito forte isso. Os muros dos seminários, dos conventos, nos protegem e nos permitem muitas vezes uma vida muito distante da disciplina cristã. É natural, né? A gente vai vivendo, a gente vai tornando a nossa vida viciosa, a gente vai abrigando alguns vícios do nosso corpo na nossa ausência de disciplina. E de repente, então, seus companheiros descobriram que disciplinando o corpo havia uma repercussão nas disciplinas da alma, nas disciplinas do espírito. Vida espiritual é, sem dúvida, necessária até mesmo a quem não acredita em Deus. Até essa semana eu escrevi um pouco sobre isso no meu Instagram. Quem me acompanha no Instagram certamente leu isso. Nós religiosos não somos proprietários da espiritualidade. A espiritualidade é um elemento da vida. Nós religiosos somos, ou deveríamos ser, especialistas em vida espiritual. Os nossos trabalhos, os nossos ritos religiosos deveriam favorecer ao povo que nos acompanha, ao povo que reza conosco, ou que vive essa caminhada conosco, uma experiência de vida espiritual. Mas a vida é um lugar da espiritualidade. Quando você se cala durante 5 minutos e volta os seus olhos para dentro de você e se permite a viver um recolhimento, que é uma necessidade humana, você está fazendo um exercício de espiritualidade. Ainda ontem, num congresso que eu participei da Young League, até vocês me viram anunciando, eu falava sobre isso. Como o silêncio é muito mais do que calar a boca. Fazer silêncio é você submeter o corpo a uma quietude, num primeiro momento. É o silêncio da boca, é a quietude do corpo. Nós temos até posições favoráveis a essa quietude, melhor, a esse silêncio. Mas o segundo passo e o mais difícil, depois do silêncio da boca e do movimento do corpo que indica o desejo de viver esse recolhimento, é o espírito de quietude. A quietude é quando você tem um controle da sua mente. Por isso, as religiões, de maneira muito especial, as filosofias orientais, alguns discursos, que estão muito próximos da religião, mas que não são religião porque eles não quiseram isso, não quiseram criar uma religião. Queriam uma filosofia que inspirasse vida espiritual, como os budistas. O que é o controle da mente que é alcançada por meio da meditação, da quietude do corpo? É o controle da mente. A mente nos cansa muito, a mente nos exige demais. Aliás, nós ficamos muito cansados pelo excesso de atividades mentais. Você sabe bem disso, não preciso ficar dizendo. Nós nos excitamos muito com tudo aquilo que vem de fora, com tudo aquilo que nos estimula. A nossa mente fica cansada, a gente pensa o tempo todo. E a mente também é o lugar do sentimento, porque a gente fala do sentimento numa relação muito íntima com o coração, mas é apenas uma forma, uma metáfora da casa do sentimento, como se o coração fosse a casa do sentimento. Mas tudo está acontecendo na nossa mente. Então nós somos estimulados o tempo todo e a nossa mente nos joga para lá, nos joga para cá. E de repente você cria um ritual para você colocar uma doma, uma rédea nesta senhora que nunca está satisfeita com tudo o que nós oferecemos a ela. E o controle da mente é uma experiência absolutamente revolucionária. Controlar a mente requer uma disciplina muito grande. Você sabe disso.
Às vezes você viver a quietude durante 5 minutos, quietude, este movimento que invade corpo e mente. Eu, durante muito tempo, eu fiz retiros de silêncio em que eu só calava a boca. Eu não era envolvido pela quietude. E por isso, os meus retiros nem sempre produziram bons frutos. Porque eu ficava disperso do mesmo jeito, só ficava com a boca calada. Não, quando eu abro mão da dispersão, quando eu abro mão dos estímulos que me chamam de fora, eu vou criando um estado mental mais harmônico, mais tranquilo, que me permite, como que se eu pudesse ficar acima de tudo isso. A mente que tanto nos controla, de repente passa a ser controlada por nós. Isso é revolucionário. Nos exercícios que nos ensinam isso, na liturgia cristã, nós temos a Lectio Divina, que é um exercício que passa pelo controle da mente, é uma leitura orante da Palavra de Deus, que tem algumas fases. E dentro do roteiro da Lectio Divina eu aprendi que o maior desafio era justamente controlar a mente, para que ela deixasse de gritar tanto, me sugerir tantas coisas, tantas preocupações, tantas histórias que poderiam ser para depois. A gente imaginava aquele varal, eu me lembro que esse era o meu exercício, um varal de lençóis brancos tremulando com o vento, e eu prestava atenção no branco daquele lençol, e eu ia sugerindo ao meu cérebro que eu queria também ter, naquele momento, a ausência de pensamentos. Então eu só ficava observando aqueles lençóis e eu não permitia que um outro pensamento me envolvesse. E dava certo, comigo dava certo. Foi uma forma que eu tive de ajudar a controlar a minha mente. Tem gente que consegue 5 minutos, depois avança para 10, avança para 20, e tem gente que consegue... O ideal seriam 20 minutos todos os dias, que você tivesse condições de recolher-se do mundo e criar o seu estado de quietude. Isso tem um efeito terapêutico sobre nós. Tem um efeito terapêutico sobre o corpo e sobre a mente. Quando eu falo mente, claro, toda a estrutura cerebral que é física e pode ser radiografada, ela pode ser submetida, a nossa estrutura cerebral pode ser submetida a ressonâncias magnéticas e você identificar o funcionamento de tudo isso. Mas quando nós falamos de mente, quando nós falamos de espírito, nós estamos falando daquilo que em nós é imaterial e que existe. Eu sei que você ama muita gente. E se hoje eu pedisse a um cientista que tentasse encontrar o amor que você ama, certamente nós não encontraríamos. Mas você ama. É dessa imaterialidade que eu falo. De tudo aquilo que você sabe que existe, mas que não pode ser radiografado, não pode ser encontrado nos exames, não pode ser coletado no nosso sangue. Eu não sei o quanto você já sofreu, quanto a vida já lhe foi pesada. E certamente esse sofrimento, essa vida difícil, deixou muitos registros na sua história, no seu coração, na sua mente, na sua alma. E isso não pode ser encontrado, a não ser que isso tenha lhe adoecido. O estresse foi tão grande que desencadeou um processo de diabetes. A gente sabe que existe diabetes pós-traumática, pós-trauma. Nós sabemos que o nosso estilo de vida pode... Essa mente que nos adoece, que diz coisas desagradáveis o tempo todo, ou que derrama muito sofrimento em nós, porque está pensando sempre de maneira pessimista, ou está sendo muito opressiva, nos exigindo muito, ela pode desenvolver doenças em nós sabemos disso. Não estou dizendo uma coisa que a ciência já não nos sugeriu, com muita evidência. Nós ficamos doentes por aquilo que pensamos, por aquilo que sentimos. Então, ter uma mente saudável, num corpo saudável, é uma experiência de saúde.
E é interessante porque a vida espiritual, como eu dizia, que não é um privilégio de religiosos, mas é um privilégio de humanos. Há ateus, por exemplo, que encontram no conhecimento fontes de vida espiritual. Há ateus que não têm nenhuma fé em Deus, mas têm uma lida muito inteligente consigo. São pessoas capazes de buscar no dia a dia valores que são muito semelhantes aos nossos, que somos religiosos. Eu até fico pensando, algumas pessoas chegaram a um resultado da espiritualidade que eu, como religioso, ainda não cheguei. Por isso eu não tenho pretensão de corrigir ninguém ou de querer converter quem quer que seja. Não, eu dou meu testemunho. Se ele é válido para alguém, ótimo. Mas eu não fico ali batendo na cabeça de quem tem uma crença diferente da minha ou de quem não tem crença nenhuma. Eu anuncio o Evangelho, que é o que modificou minha vida e que me modifica diariamente. Se ele faz sentido para você, e eu acredito que faça para muitas pessoas, hoje eu acompanhei, aliás, um motivo de estar aqui hoje fazendo este encontro com vocês, é porque eu fiquei assim com o coração meio doído de ver tantas pessoas carinhosamente dizendo: senti falta da missa hoje, padre. Eu também senti. Mas era aquela minha preocupação da semana passada. Tenho muito medo de que eu crie uma espécie de religião, à parte, que lhe desobrigue de fazer o que você faz sempre como religioso, de participar na sua paróquia, ou de prestigiar o padre da sua paróquia na missa que ele está fazendo lá. Enfim, não vem ao caso aqui agora. Mas eu fiquei muito feliz de ver que muitas pessoas se identificam com aquilo que faz sentido para mim. Eu não sou um teórico do Evangelho. Eu, de fato, acredito na força transformadora que o Evangelho tem, porque transformou em mim. Então, se fez bem para mim, eu gosto de dividir com as pessoas. É uma oportunidade que eu tenho de oferecer aquilo que é mais sagrado na minha vida, que é o resultado positivo da minha religião, que é a minha espiritualidade, que está me levando cada vez mais a essa necessidade de silêncio, de recolhimento, de quietude, de desapego dessa vida virtual que tantas vezes me cansava, que tantas vezes me esgotava emocionalmente. Então, aquele que não crê, mas que tem uma prática de vida espiritual, como eu dizia, às vezes encontra na literatura. Durante essa pandemia, eu li alguns autores muito fecundos. Nessa semana, eu terminei de reler, já tinha lido em outra fase da minha vida, Grande Sertão Veredas, do nosso querido Guimarães Rosa. Aquela obra é uma fonte de espiritualidade. Por que é fonte de espiritualidade? Porque nos faz pensar com altivez, nos joga para o alto. Não é uma literatura fútil, não é uma literatura rasa, não. A cada frase do Guimarães a gente tem vontade de viver bem, viver melhor, porque as frases, o discurso, o contexto nos inspiram uma vida muito qualificada do ponto de vista humano. Isso é tão lindo, minha gente, identificar que algumas obras provocam em nós um sentimento de nobreza. É a grandeza da condição humana manifestada ali. É uma literatura pautada com absoluto respeito por aquilo que é humano, pelos valores humanos. Uma forma respeitosa de mostrar os nossos limites, como nós somos mesquinhos às vezes, como nós somos diabólicos. E o Guimarães Rosa tem uma definição linda sobre o diabo, Para ele, na literatura dele, o diabo não é um ente. O diabo tem estilo só. O que a gente tem não é o ente diabólico, o ser diabólico, mas a gente pode ter o estilo dele. Olha que bacana, que definição interessante. Não estou negando a existência do diabo. Estou apenas falando de uma forma diferente da que nós estamos comumente acostumados a ouvir. Então, o diabo, ele tem apenas um estilo presente no mundo, que eu acato na minha vida.
E de repente eu passo a ser diabólico com as minhas atitudes, com os sentimentos que vou nutrindo. E há ateus que conseguem vencer o diabólico a partir de uma literatura como essa, que eleva o espírito humano. Ou ouvindo uma música, como nós estamos ouvindo agora. Aliás, é um CD que eu gosto muito, é instrumental das minhas músicas, tocado pelo Marquinhos e o Gilbert, que fizeram parte da primeira formação do Vida Reluz. Eles pegaram músicas minhas e musicaram. Quando eu ouço uma sinfonia, por exemplo, quando eu escuto os grandes autores, os grandes compositores, meu espírito se eleva. E naturalmente eu sou conduzido a um lugar de mim que as coisas profanas, isso é, aquilo que está fora do sagrado, não conseguem alcançar. Então, uma sinfonia pode ser considerada profana, ela não foi feita com a preocupação de ser religiosa. Ah, mas quem é que segura Deus? Quem é que pode dizer que tem o controle do que é sagrado e do que não é sagrado? Quem tem coragem de dizer isso é profano e isso é sagrado? Se me coloca em mim, se me eleva o pensamento e consequentemente me coloca em Deus, você já cansou de me ouvir falar disso? Se eu estou em mim, eu estou em Deus. Se eu estou em Deus, eu estou em mim. Não há dois caminhos. Não são dois caminhos que me fazem chegar a lugares diferentes. Não, é um só. Quando eu entro em mim, eu entro em Deus, porque estou em contato com esse Deus que me habita. E quando estou em contato com esse Deus que me habita, eu me conheço da maneira mais eficaz que eu poderia ter a experiência. Então a vida espiritual, ela não é um privilégio de religioso. Às vezes nós somos religiosos e não temos hábitos espirituais. Qual foi o último livro que você leu? Qual foi a última vez que você sensibilizou a sua alma a partir da literatura? Quando foi a última vez que você teve um olhar mais delicado sobre a condição humana, mais amorosa, mais substancial? Qual foi o último romance que você leu que lhe permitiu adentrar os meandros da condição humana e vê-la com respeito, como uma obra de Dostoiévski é capaz de produzir em nós? A compreensão dos humilhados, dos ofendidos. Como naturalmente nós conduzimos os menos favorecidos a um lugar de humilhação. Faz parte da condição humana. A Sagrada Escritura está cheia de histórias assim. Mas a gente não pode negar que nessa literatura linda de homens e mulheres iluminados, nós encontramos também o sagrado, ainda que não esteja com as roupas convencionais da sacralidade. Mas fez bem ao coração, elevou o espírito, não tenho dúvida, o sagrado está ali. Como surpreendentemente, o Papa Francisco, lançando essa encíclica linda, que fala de fraternidade, justamente no dia de São Francisco de Assis, o santo da fraternidade, ele cita o nosso poeta Vinícius de Moraes, naquele verso que eu não sei de cor. A vida é a arte do encontro e lamentavelmente existem tantos desencontros nessa vida. O Papa Francisco é um homem muito atento ao sagrado fora da igreja. E é essa espiritualidade que ele quer nos propor hoje, dia de São Francisco. Papa Francisco está muito interessado em falar com os que estão fora dos muros da nossa igreja. Papa Francisco tem um desejo lindo de recordar-nos que o termo universal, melhor, que o termo católico quer dizer universal, cabe todo mundo. E que nós estamos necessitados de um mundo talvez menos religioso, mais espiritualizado. Ou se é religioso, que na mesma proporção do que somos religiosos,
nós sejamos também espiritualizados. O grande empenho do Papa Francisco é justamente cair por terra as hipocrisias que nos defendem, que nos impedem de sermos criticados. Por que vocês são religiosos e não são espiritualizados? Por que a religião de vocês não provocou espiritualidade no coração de vocês? Às vezes, nós temos uma dificuldade enorme em convencer os nossos filhos a irem para a igreja. Antes de dizer que os nossos filhos não têm interesse pela religião, eu acho que vale uma autocrítica. Será que os nossos filhos não estão rejeitando justamente porque não perceberam as transformações em nós? Será que as pessoas mais jovens, que não fazem muita questão de estar dentro das nossas igrejas, estejam nos rejeitando justamente porque não perceberam que a nossa religião, lamentavelmente, não nos alterou? Perceberam que aquilo que a gente fala, a gente não pratica? Hoje é dia de São Francisco de Assis, um homem que fez uma reforma que não terminou. Você sabe que essa reforma que Francisco começou a fazer na igreja e que o Papa Francisco tenta continuar hoje, libertando a igreja de toda e qualquer estrutura que não seja cristã, ela começou no movimento do coração de Francisco, quando numa experiência mística ele escutou Deus dizendo a ele: Francisco, reconstrua a minha igreja. E no primeiro momento, a interpretação de Francisco foi muito concreta. Ele achava que Deus pedia para ele reformar a igreja de Santa Maria, uma igrejinha pequenininha que tem lá em Assis, que era importante. De vez em quando ele passava por lá, que tinha uma importância para ele. E ele começou a reformar a igreja conforme havia sido possível aquele entendimento. Então vou reformar a igreja que Deus me pede. Ele achava que era a igreja de Santa Maria. Juntou os amigos dele, foram reformar a igreja e de repente Francisco percebeu que a reforma não era a reforma das pedras e das paredes. O que Deus pedia a ele era uma reforma espiritual. Fazer uma reforma espiritual. Reformar paredes significa a gente mexer nas estruturas, quem sabe retirar o reboco, colocar um novo, modificar a cor. Se é uma estrutura mais fundamental, ajudar nos alicerces, no fortalecimento do alicerce. Se tem problemas estruturais, corrigi-los. Mas como é que nós fazemos uma reforma espiritual? E São Francisco começou, Francisco naquela época ele não era São ainda, ele ainda estava na condição de homem, vivendo de maneira muito interessante aquele momento. Ele começa a entender que o primeiro lugar a ser reformado que Deus pedia era o coração dele. Francisco nunca quis fazer uma crítica à igreja sem se incluir nessa crítica. Fui muito honesto da parte dele. E a gente sabe que toda vez que a gente vai fazer uma crítica, o primeiro movimento que a gente faz é de observar os que estão de fora, né? Aí vira quase que uma crítica dos outros, sobre os outros. Mas não. Naquele desejo que ele teve de reformar a igreja, o primeiro lugar que ele identificou necessitado de uma pequena reforma era o coração dele. E a partir daquela reforma que ele identificou, ele foi ampliando, ele foi escalonando essa transformação. E isso foi tão sério para ele que ele chegou diante do Papa e pediu ao Papa que na sua autoridade, que no exercício da sua autoridade, ele recordasse o Evangelho de Mateus, o Evangelho da simplicidade, o Evangelho do despojamento, aquele em que Jesus fala para a gente olhar os lírios do campo, para a gente olhar os pássaros do céu e identificar quanta grandeza existe neles. E que aquela simplicidade deveria inspirar a igreja
Sejamos simples, pedia ele. Sejamos pobres. Sejamos acolhedores. Ampliemos a nossa percepção da fraternidade. Para Francisco isso foi tão radical que ele começou a chamar os bichos de irmãos. Francisco foi o primeiro homem dentro da igreja e que ficou muito conhecido por ter um profundo amor aos animais. Hoje a gente vê, tantos movimentos de proteção aos animais. Eu vejo nas redes sociais que eu acompanho uma intolerância extrema a qualquer maltrato dos bichos. Essa comoção com a morte dos bichos no Pantanal, na Amazônia, tudo aquilo que é sofrimento perto de nós de um bicho, isso é um fruto de espiritualidade. Mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que isso não tenha sido movido por um motivo religioso, se hoje você tem mais sensibilidade de perceber o sofrimento dos animais e não querer esse sofrimento, acredite, isso é um fruto da espiritualidade em nós. É você percebendo o mundo como um lugar de fraternidade, é tudo aqui. Tudo faz parte de mim, eu estou integrado. Eu sou irmão do rio, eu sou irmão do mar, eu sou irmão do sol, eu sou irmão da lua. Por isso a expressão linda cantada, irmão sol, irmão lua, irmão lobo. Francisco viveu uma espiritualidade que o colocou em comunhão com o universo. E eu sei que eu cresci sem nunca ter escutado que jogar um lixo no rio é pecado. Lamentavelmente os padres que eu ouvi na minha infância só falavam de pecado a partir da sexualidade. Lamentavelmente, muitos de nós só crescemos ouvindo dos pecados da sexualidade. Aliás, em muitos momentos demonizando a sexualidade, como se a sexualidade fosse um lugar que nos colocasse em oposição a Deus. Não. Vamos reconfigurar isso também. Mas, de repente, naquele momento da igreja, Francisco chega para fazer uma revolução mística. Vamos retomar, vamos voltar à origem do Evangelho. Vamos fazer as mesmas escolhas que Jesus fez. Nós estamos longe demais daquilo que Jesus nos pediu. Santo Padre, vamos corrigir essa igreja. Vamos trazer os que estão esquecidos. Vamos amar os que precisam ser amados. Vamos acolher os que precisam ser acolhidos. Vamos falar com os que estão sepultados no silêncio do esquecimento. Vamos nos lembrar das palavras de Jesus, que as prostitutas e os cobradores de impostos nos precedem no reino dos céus. Eles entrarão antes de nós. Francisco começou a lembrar aquelas partes incômodas do Evangelho e que por uma conveniência a gente foi esquecendo. Sim, a gente não pode negar que a crítica que Francisco fez foi absolutamente coerente. Em muitos segmentos da igreja, muita corrupção, o atrelamento ao poder. Quando a igreja se junta com os poderosos que oprimem, porque se a igreja se juntasse aos poderosos e de fato provocasse neles uma conversão, e aí aquelas estruturas que são corruptas passam a fazer o Evangelho acontecer, porque você não pode negar que o Evangelho, a essência do Evangelho, até os ateus reverenciam. Porque fala de amor, de misericórdia, de correção fraterna, de justiça. O Evangelho é um conjunto de normas, de valores que possibilitam o florescimento da vida humana. Se não tem uma palavra dita por Jesus que seja desfavorável ao amadurecimento e ao crescimento humano da sociedade.
palavras de Jesus inspiram uma vida nova, uma vida qualificada, onde todos são incluídos, onde o banquete é preparado sobretudo para os que têm fome. Mas, lamentavelmente, como nós tínhamos falado durante tantos domingos, durante as nossas missas, criou-se um evangelho paralelo de interesse de alguns e foi socializando para que nós pudéssemos buscar os nossos interesses, para que nós pudéssemos instrumentalizar o evangelho de acordo com as nossas expectativas, o evangelho para o enriquecimento, o evangelho para a promoção pessoal. E, lamentavelmente, as opções de Jesus foram sendo substituídas. E a gente não questionou essas substituições. A gente não questionou essa traição à essência, aos princípios. A gente não questionou os comportamentos que foram sendo assumidos e socializados como cristãos. Inclusive, um preconceito, um ódio justificado por uma religião que se diz cristã, ou por religiões que se dizem cristãs. O que o Papa quer com essa encíclica é justamente recordar que o Evangelho é um convite a todos. Ninguém fica fora. Então guarde o seu preconceito no seu bolso, guarde o seu moralismo no seu bolso, e se você quiser ser cristão, recorde-se de Francisco de Assis, o santo do dia, o santo que nos recorda que a espiritualidade nos nutre verdadeiramente, que ela pode ser encontrada nas religiões, mas que ela pode ser encontrada sobretudo na vida. Olhe o sol nascendo e perceba um convite à espiritualidade. Uma contemplação daquela riqueza que você não fez nada para ter. Olhe para o mar, molhe seus pés na água e perceba a espiritualidade que existe ali. O convite a uma vida espiritual. O entrar em comunhão com o universo. Preservar a natureza, preservar o meio ambiente. Não despejar na pia da sua casa aquele óleo que vai poluir e estragar. Começar a ter hábitos de distinção do lixo, pode ir nessa situação, do lixo pode ser para aquela. A reciclagem, tudo isso é gesto de cristianismo que Francisco de Assis nos lembra. O dia de hoje é muito significativo porque é o dia que nos recorda a vida de Francisco de Assis como um homem que nos ensina a ser cristãos, que isso é interessante lembrar, né? Na Igreja Católica nós temos a prática de venerar os santos, mas isso não substitui Jesus, pelo amor de Deus. Eu não acredito que São Francisco de Assis seja capaz de me salvar, não. A minha salvação já aconteceu em Jesus. Por que nós temos os santos? Porque nós temos o hábito de observar quem conseguiu mais do que nós. Isso é tão natural. Os evangélicos não têm o modelo dos santos, mas eles vivem falando de pessoas que conseguiram. Dão exemplo ao tal pastor tal, ou chamam ali para darem o testemunho do que Deus fez na vida de cada um deles. Os santos são aqueles que nós acreditamos que elevaram ao máximo a vivência de uma virtude. E eu quero observá-los. Quero de alguma forma viver como eles. Isso é uma riqueza. Um cristianismo que me inspira a partir de pessoas como eu. Então Francisco de Assis viveu uma profunda adesão a essa mística, a essa espiritualidade da vida criada. Tudo aquilo que está criado, tudo aquilo que participa dessa grande inteligência que é o universo, me aproxima de Deus. Tudo isso que eu percebo ao meu redor vivendo, me ajuda a viver também. Hoje, neste domingo, em que nós somos convidados a pensar sobre tudo isso, nós temos também o lançamento da encíclica do Papa Francisco.
Um convite à fraternidade, um convite à solidariedade, um convite a pensar se a nossa religião já se transformou em espiritualidade e se a nossa espiritualidade está nos ajudando a viver. Eu fiquei muito feliz nos muitos testemunhos que eu li no Instagram de pessoas que disseram justamente isso. Obrigado, Padre Fábio, porque ouvindo, participando da missa, eu percebi que fiquei melhor. Isso é maravilhoso, minha gente. Pensar que a reflexão do dia nos ajudou, de repente, a perdoar alguém, a tomar uma atitude, a pedir perdão, a devolver o que nós roubamos, a desfazer o mal que lamentavelmente a gente provocou. Porque a religião que transforma, ela vai interferir justamente nas nossas atitudes. Porque se não transforma as nossas atitudes, se não transforma o nosso jeito de ser, se não imprime caráter, não realizou o que poderia ter realizado. Toda vez que eu penso nos frutos da minha religião, consequentemente eu tenho que pensar nos frutos da espiritualidade, do quanto essa religião já conseguiu se transformar em vida espiritual em mim. Isso é motivo que me leva adiante. Eu acordo e é natural querer o bem das pessoas. Isso é espiritualidade. Lá na religião eu aprendo a querer o bem das pessoas. Mas depois que eu aprendi, isso é um sopro diário em mim. Que eu vou buscando através das convivências, né? Aí faz uma diferença enorme você qualificar a sua ambiência emocional. Você escolher melhor as pessoas que lhe influenciam, quem você permite entrar na sua vida, quem você permite que lhe influencie. Isso é vida espiritual. Porque a amizade, o relacionamento, o amor, são oportunidades que o outro tem de transitar dentro de nós, passa pelas nossas veias, né? Todo e qualquer relacionamento. Então, há relacionamentos que favorecem os nossos propósitos. Há relacionamentos que dificultam os nossos propósitos. Então, não se trata de você rejeitar as pessoas e dizer a elas, não quero você. Não. Trata de você conceder autoridade ou não. Há pessoas que eu trato bem a vida inteira, mas não quero presentes na minha vida. Porque eu sei que não me influenciarão positivamente. É pecado isso? Não é não. Eu não estou maltratando, mas tenho o direito de dizer, na sala de estar do meu coração, eu sei quem eu coloco. E é muito importante que você tenha essa consciência. Isso é resultado da vida espiritual, porque é a maturidade, né? Um resultado da vida espiritual em nós é justamente a maturidade nos relacionamentos. Quanto mais espiritualizado você estiver, quanto mais elevado o seu espírito estiver, maior será a sua capacidade de dizer sim, de dizer não, de permitir e de negar. Relacionamento é um constante processo de concessões. Eu lhe concedo ficar na minha vida, eu lhe concedo ter autoridade afetiva sobre mim, eu lhe concedo participar e estar presente daquilo que é a minha rotina, a minha vida, ou não. Vida espiritual qualifica nossos relacionamentos, vida espiritual qualifica a nossa rotina. Se você vai para o seu trabalho e você tem vida espiritual, você tem muito mais facilidade de lidar com as pessoas. Você tem menos necessidade de falar da vida dos outros, porque você está mais concentrada naquilo que interessa. E aquilo que interessa, isso não é egoísmo, é a sua estrutura no primeiro momento.
o quanto essa estrutura está harmonizada, feliz, realizada. E aí você vai ao encontro dos outros. Você vai ao encontro, você vai de encontro, depende de qual movimento nós fazemos. Mas o tempo todo nós vamos estar aí, encontrando e desencontrando, conhecendo e desconhecendo. A vida espiritual nos qualifica do ponto de vista emocional. A gente fica mais leve, menos encrenqueiro. A gente fica mais sóbrio. A gente tem menos necessidade de ficar salientando o defeito dos outros, ou dando palpite onde a gente não foi chamado. Tudo isso é um resultado da vida espiritual. Eu quis esse encontro porque no dia de Francisco, um santo que viveu com tanta espontaneidade, com tanta naturalidade a vida em Deus, um homem feliz, um homem muito feliz. A amizade com Clara, o feminino na vida de Francisco, o amor entre eles, aquela experiência de amizade fecunda, fez Francisco ser quem ele foi. E ele foi tão grande que continua sendo até hoje. Não caiu no esquecimento. E a revolução religiosa que Francisco quis fazer, ele continua nos convidando a dar passos nisso. Você poderia dizer, mas eu nem cristão sou. Mas presta atenção em Francisco. Presta atenção nas escolhas deste homem. E veja se você também não se identifica com elas. Um mundo onde os miseráveis e ofendidos têm lugar. Um mundo que favorece o encontro, em que as diferenças caem por terra por força do amor. Dificilmente um ateu também não sente vontade de rezar a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa oração é muito universal. Eu sei que nessas quase 30 mil pessoas aqui no Instagram, não sei como estamos no YouTube, nós temos uma infinidade de pessoas e certamente uma diversidade enorme de religião, de crença, de busca. Eu abraço todo mundo neste momento, neste espírito franciscano, nessa oração linda, que nos convida a fazer mais pelos outros do que esperamos receber. Neste mundo tão marcado pelo preconceito, pelo ódio, nós ousarmos inflar o nosso corpo de espiritualidade, a espiritualidade do amor, da misericórdia. A gente inflar o nosso corpo para que ele seja um lugar onde Deus acontece, um lugar onde a humanidade tenha a feliz oportunidade de ser redimida,
tornar o nosso corpo um lugar onde Deus, um lugar que possa ser expressão do amor de Deus pelo mundo afora. Deus nos habita. Deus habita em mim, Deus habita em você. E toda vez que você escutar um religioso querendo colocar obstáculo entre você e Deus, lembre-se disso. Como é que ele vai colocar obstáculo entre mim e Deus, se Deus está em mim? Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita. E Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares, sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Ele está inteiro em mim e está em você. Por que às vezes Ele não manifesta em mim e se manifesta em você? É porque eu coloco os obstáculos. E talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente. Porque você fica menos refém dos seus limites, você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo, você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala, não. O líder isso, o líder aquilo. Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus tem o seu nome. Eu quero lhe pedir que hoje, no dia de Francisco de Assis, você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo um território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você. Em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. E hoje, dia de São Francisco, lembrando essa oração linda que ele rezou, que ele nos ensinou, que ele deixou como talvez o maior marco da presença franciscana no mundo, seja essa oração. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento do amor. Nós somos um instrumento da verdade. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa acordar essa vocação que está em mim, que está em você. E volto a dizer, sempre que você for visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro a estar em você, recorde-se desse dia, dessa noite. Deus não escolheu sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós, para que permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Isso é lindo. Isso é muito lindo. Eu fiz uma música que depois que terminar aqui, se você quiser ouvir,
chama-se Oculto e Revelado. Está no meu CD Deus no Esconderijo do Verso. Quem gravou comigo foi a Elba. Lá eu falo disso. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Mesmo que seja estabanado, sem jeito, não importa. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo a partir do que é próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo. Só você pode. Não se despreze. Lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Há uma face de Deus que só você pode revelar ao mundo. Não perca essa oportunidade. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. Serão muitas assim, viu? Prometo. Faz bem a mim e eu espero que faça bem a você também. Aí, minha gente, fazer uma conversa aqui rápida sobre o nosso último post, falando da importância de nós vivermos os processos terapêuticos, muita gente corroborando, contribuindo, e eu achei que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, a gente precisa entender que há processos terapêuticos formais, né, que nós procuramos, profissionais, que é importantíssimo. A terapia, ela tem uma missão muito importante na nossa vida. Como eu disse no post, a felicidade não é o principal objetivo. A primeira coisa que nós queremos quando nós entramos dentro de um processo terapêutico é justamente harmonizar a nossa história. Porque não é fácil, né? A gente ser quem a gente é, com todos os traumas que tem. Eu costumo dizer que neste mundo não há um ser humano incoerente. A coerência é sempre um resultado daquilo que a gente conseguiu organizar. Então, quando eu olho para uma pessoa e eu a considero incoerente, eu estou fazendo um raciocínio a partir da minha coerência, daquilo que eu considero coerente. Mas pode ser que ela, e quase sempre é assim, é o máximo que ela está conseguindo organizar de si. É o máximo que ela está alcançando de tudo aquilo que foi dado a ela. Porque a vida é um resultado. Quando você olha para mim, você está vendo um resultado que você desconhece o processo que me trouxe até aqui. Claro, as pessoas que me viram crescer, que de alguma forma participam da minha intimidade, participaram, conheceram os momentos cruciais da minha vida, o que de mais importante eu vivi, de alguma forma conseguem me ajudar a elaborar, né, uma compreensão de quem eu sou. Mas quem me encontrou de repente não tem a menor ideia do que eu passei para ser quem eu sou, ou o motivo das minhas incoerências, né? Ou os motivos dos meus deslizes. Ainda agora estava conversando com uma pessoa e a gente falava justamente sobre o resultado que a gente consegue alcançar de nós diante daqueles que nos observam. Muita gente nos olha e nos imagina. E geralmente nos imagina. Vou pegar o microfonezinho aqui para ver se melhora o som. Geralmente nos imaginam melhor do que somos ou nos imagina muito pior. Então, nem sempre o que o outro imagina de mim
corresponde àquilo que eu sou. É sempre um aprisionamento. Quando eu sou imaginado por alguém, ou eu sou imaginado muito melhor do que eu sou, ou eu sou imaginado muito pior do que eu sou. Nos dois lugares é difícil de viver, é desagradável estar. Então a gente precisa, de alguma forma, ser visto como a gente é, né? E isso nem sempre é possível. A terapia nos ajuda a chegar a esse entendimento, Eu sou isso. Tenho capacidades, tenho limites, e muitas vezes eu não sou capaz de organizar isso sozinho. Por isso que o processo terapêutico formal, ele vai me ajudar. Um bom terapeuta é aquele que vai saber ouvir os meus silêncios, vai saber juntar as peças do quebra-cabeça daquilo que eu consegui falar, porque nem tudo eu consigo falar. Nem tudo eu sei dizer. Eu me lembro que quando passei, pelo processo formal de terapia, foi dentro do seminário. Eu me recordo a grande dificuldade que eu tinha de falar sobre mim. Não era simples, não era fácil chegar ali e me mostrar diante daquele homem que me ouvia. Então eu me lembro, hoje ele é até bispo, Dom Wilson, ele era padre na época, e eu me lembro que ele tinha uma escuta muito qualificada. Que o terapeuta, a primeira coisa que ele precisa aprender é ouvir, né? Nós vamos geralmente com muita sede de falar, mas nem sempre nós falamos o que nós precisamos falar. Muitas vezes nós vamos ocupar o tempo ali da terapia ou falseando, mentindo, às vezes lucidamente mentindo, ou às vezes inconscientemente também mentindo. Que a gente não sabe muitas vezes o que a gente precisa dizer. Então o terapeuta vai ouvir aquilo que eu não digo, aquilo que eu não sei dizer. Ou então, a partir do que eu sei dizer, do que eu sei elaborar, ele vai me ajudar a entender. E como é que o processo de terapia me ajuda? Porque ele, de alguma forma, vai me dar um entendimento que facilita a minha lida com aquilo que eu sou, com o ser que eu sou. Eu me lembro que, ao longo da minha vida, muitas vezes eu tive algumas revelações. Isso não é sobrenatural, viu? Pelo amor de Deus. Revelações no sentido de repente, vinha aquele insight, né? Nossa, entendi. O porquê de muitas vezes eu ser ciumento, de muitas vezes ser possessivo, o motivo de muitas vezes ser inseguro. Porque às vezes a gente é inseguro e não sabe por quê. Às vezes a gente é ciumento e não sabe por quê. Às vezes tem uma necessidade de acumular bens materiais e não sabe por quê. E de repente o terapeuta vai nos ajudando a ter esse entendimento. Ou então você tem os insights e você vai formulando uma nova compreensão mais lúcida. Nossa, faz sentido isso. Porque o que muda, minha gente, quando a gente sabe? Você tem a possibilidade de interferir. Porque quando eu sou e não sei por que sou, eu sou escravo daquilo que eu não sei. Muitas vezes eu posso estar aqui agindo no dia de hoje com motivos muito presos ao meu passado. Então, quando eu não esclareço isso, eu não consigo alterar no dia de hoje o que eu preciso alterar no meu comportamento, na minha forma de pensar, na minha forma de sentir, na minha forma de falar e agir. Quando eu sei, eu tenho a possibilidade de alterar. Não significa que necessariamente eu vá alterar, mas já é um passo, né? A consciência iluminada já é um passo para a mudança. Eu não posso esperar, por exemplo, que um alcoólatra comece o seu processo de recuperação sem que antes ele reconheça que ele é alcoólatra. Então, o primeiro passo para deixar de ser alcoólatra é ser consciente do problema que tem. Quando eu não sou consciente do problema que tem, o problema me domina.
o problema passa a exercer comando sobre mim. Por exemplo, quando eu sou egoísta, muitas vezes o meu egoísmo está associado a alguma carência que eu vivi na minha infância, alguma restrição que eu vivi e que eu não soube organizar naquela época, porque eu não tinha entendimento suficiente para isso. Olha como é interessante, né? Quando eu sou capaz de entender o que o outro está me oferecendo, eu posso elaborar melhor o que o outro está me oferecendo. Quando eu não tenho condições de elaborar, o que o outro me oferece vem tudo para dentro de mim. Eu não sei, nessas muitas andanças, em algum momento, eu falei sobre isso na semana passada. Acho que foi na peregrinação, numa missa, isso. Eu dizia que quando alguém me oferece um motivo para eu odiar, e se eu sou livre, se eu tenho uma boa relação comigo, se eu já experimentei com profundidade a oportunidade de saber quem eu sou, quando o outro me oferece o seu ódio, eu tenho duas possibilidades. Ou eu odeio como resposta, né? Ou eu vou neutralizar aquele ódio que ele está me oferecendo, não permitindo que o ódio dele venha morar em mim. Nossa, mas exige muita maturidade emocional, espiritual, para não receber o ódio que o outro está me oferecendo. Por que hoje em dia as pessoas brigam com tanta facilidade? E a gente tem percebido muito isso. É que as pessoas estão cada vez mais impacientes, mais odiosas, né, digamos assim. Porque nós somos muito reativos. Nós não temos um dia a dia que nos faça ser reflexivos. Somos reativos pelo estilo de vida que nós temos. Quando o outro me oferece um ódio, eu naturalmente devolvo com ódio. Mas quando eu tenho um controle emocional bacana, o que eu vou fazer com o ódio dele? Eu vou pensar, vale a pena aceitar este ódio que ele está me oferecendo? Vale a pena eu receber o ódio que ele está me dando? Vale a pena eu guardar dentro de mim o ódio que ele está me oferecendo? Então, se eu tenho ali liberdade de escolher, eu vou recusar o ódio dele. Mas para isso eu terei que estar muito dentro do processo de decisão, né? Então, quando eu não tenho, quando o que me traumatizou no passado, ou quem está no comando é o menino que em mim não está curado, é bem capaz que eu aceite a ofensa do outro, que eu guarde a ofensa do outro, que eu registre o ódio do outro e passe a morar dentro de mim. Agora, se eu estou livre para não aceitar o ódio, por quê? Me autoconheço, faço uma diferenciação. Quando não é um menino ferido que está no comando da minha vida, eu vou descartar o ódio dele imediatamente ao receber. Este é o processo normativo, minha gente, que todo processo terapêutico vai nos ajudar a viver, que é de autoconhecimento, que é de autoentendimento. Vocês podem estar pensando, o que um padre fica falando sobre isso? Porque eu não consigo entender, eu não consigo imaginar um processo de conversão que esteja desvinculado do processo do autoconhecimento. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, nós estamos entrando na seara do autoconhecimento. Qual verdade a que Jesus se refere? A verdade da vida, de tudo aquilo que me envolve, o sentido da minha existência, mas, sobretudo, a minha verdade pessoal. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender o porquê de o ser humano que eu sou hoje responder desta forma aos estímulos que recebe, né? A conversão, ela é justamente um processo de autoentendimento, que é quando eu começo a ter liberdade de alterar o comportamento pecaminoso.
Na teologia, a gente aprende que para ser pecado é preciso que exista uma matéria grave, né? Algo grave, que foi feito, que foi dito, que foi pensado, atrelado a um processo de liberdade. Então a pessoa foi livre para fazer aquilo. É por isso que a justiça social, civil, né? Essa que é aplicada todo santo dia ou que deixa de ser aplicada entre nós, tem muita relação com as regras religiosas. Você vai ver que há um atenuante para um crime que foi cometido sob o ímpeto da ira. Quando um advogado, com seus argumentos, consegue convencer o júri ou o juiz, ou os dois juntos, né, de que aquela pessoa assassinou uma outra porque estava sem controle de si, naquele momento estava completamente tomada pelo ódio, pela ira, na verdade, o que o advogado está convencendo o juiz e o júri? É de que aquela pessoa não foi livre o suficiente para cometer aquele crime. O crime não deixa de existir, mas quando consegue convencer juiz e júri disso, a pena fica menor, né? Então a mesma coisa é a gente, dentro do processo religioso. Quando nós estamos vivendo sem liberdade, que responsabilidade eu tenho? É por isso que, quanto mais eu me conheço, muito mais eu me torno responsável pelos erros que eu cometo. Aí vem a outra parte do Evangelho. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Olha que interessante. Então o autoconhecimento vai me gerar problemas, mas são problemas bons. Eu vou ficar mais responsável pelo que faço. Eu estarei mais inteiro naquilo que faço. Eu terei mais condições de reconhecer quando erro. Eu terei mais facilidade de lidar com o meu erro. Por quê? Porque o autoconhecimento é libertador. E ele gera conversão por isso, porque ele vai aumentar o meu nível de liberdade. Liberdade interior, minha gente, que é aquela principal, né? A liberdade interior é que me torna livre por fora. Quando eu sei quem eu sou e aprendi a lidar com o ser que sou, eu fico mais livre para tomar decisões, para mudar a minha vida, para mudar atitudes, pensamentos, sentimentos e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? A experiência do autoconhecimento não pode ser dissociada do processo de conversão. Por isso que a minha oração, ela sempre precisa ser desdobrada em reflexão. Cuidado com uma religião que só te faz rezar. Cuidado com uma religião que só te faz refletir. São as duas coisas, né? Eu preciso rezar a minha vida, e preciso refletir aquilo que a minha oração me revela. Porque toda vez que eu entro em estado de oração, o que acontece comigo? Eu fico em contato comigo, com a minha vida, com os meus sentimentos, com a minha história. E isso me ajuda muito. Me ajuda muito porque, ao tomar contato com a minha realidade, com a minha verdade, eu fico mais próximo de quem Deus é. É o texto que eu preguei, que eu postei ontem, da bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sim, eu vejo Deus quando me vejo. Porque Deus está em mim. Deus mora dentro de mim. E desvendar o sagrado que me habita é também desvendar o humano que sou. Processo formal terapêutico, quando um bom terapeuta nos ajuda a entender quem nós somos, a partir do que nós dizemos, mas também a partir do que nós calamos, né? Nem sempre eu vou ter coragem de contar, mas o bom terapeuta me ajuda a dizer, ou ele vai, de alguma forma, escutar o que eu não disse,
Ou então os outros processos, minha gente, que não são formais. A religião pode ser uma instância terapêutica, as amizades podem ser uma instância terapêutica. E no dia a dia, eu posso fazer uma experiência de autoconhecimento quando leio um romance, claro, um bom livro. Eu posso ter uma experiência de autoconhecimento numa conversa que eu faço, que eu tenho, um encontro com uma pessoa, um amigo sábio que eu tenho, que me ajuda a refletir, que me ajuda a pensar. Todos nós temos. Às vezes a gente procura menos essas pessoas porque, mais uma vez, volto a dizer, nós estamos muito superficiais e muito dispersos e dispersivos, enfim. Mas quando a gente tem bons amigos, boas relações de amizade, os amigos se encarregam de nos ajudar a viver o autoentendimento. Ter amigo é difícil, não é fácil não. A gente tem muito conhecido, né? Como é que você sabe quem é seu amigo? É simples. Para quem você baixa a porta do seu castelo? Com quem você fala sobre você? Com quem você fala sobre a sua vida? O resto é conhecido. Conhecidos, amigos. Amigos conhecidos. Mas a gente conta nos dedos quem são os amigos que a gente tem na vida. Carmen, muito obrigado. Você tem em mim um amigo. É o que eu tento ser. É o que eu tento fazer. Eu nunca saio de casa com o objetivo de prejudicar alguém. Eu nunca gravo um evangelho do dia ou a espiritualidade do dia com o desejo de fazer mal a alguém. Nunca dou o start inicial de um show, de uma palestra, de uma pregação, de uma celebração, com o desejo de fazer mal a alguém. Eu quero que todo mundo que me escute, que me ouça, que me veja, de alguma forma encontre em mim uma pessoa amiga. Mas a gente precisa saber diferenciar, né? No dia a dia a gente tem os amigos. A virtualidade nos permite, sim, uma relação amigável. Se você encontra no meu trabalho, se você encontra no meu ministério um valor para agregar à sua vida, se a minha reflexão lhe faz refletir, que bom, que maravilha. Se a minha música lhe ajuda a rezar, a refletir, que ótimo. Eu fico muito feliz que eu tenha a oportunidade de participar da sua vida. Mas não se esqueça de que você precisa do amigo do dia a dia, daquele que você encontra, daquele com quem você pode falar. E de vez em quando, né, dar uma volta, comer alguma coisa juntos, prosear, fazer uma viagem, enfim, aquilo que as nossas possibilidades nos permitem. É isso, minha gente. O ideal é que nós sejamos o tempo todo conscientes de quem nós somos, do que nós podemos, porque a terapia vai nos ajudar a fazer chegar a essas respostas. Todo o processo terapêutico, quando bem vivido, quando bem experimentado, vai nos ajudar a entender quem nós somos. E nada pode ser mais precioso nesta vida, que é a única que nós temos, de acordo com a nossa crença, né? Há pessoas que creem em outras e está tudo certo. Nós que acreditamos nesta única vida, a oportunidade de ser quem somos, de fazer a vontade de Deus acontecer na nossa história, isso é lindo. Como é que você descobre a vontade de Deus na sua vida? Quando você descobre quem você é, para o que você nasceu, para quem você deve ser, com quem você deve ser.
Perguntas fundamentais. Aí, se vamos ser felizes ou não, é só uma consequência. Costuma dar certo. Costuma ser muito, 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 muito facilitador de se chegar à felicidade, à experiência do autoconhecimento. Facilitadora, né? Se eu sei quem eu sou, se eu sei quais são as minhas possibilidades, quais são os meus limites, eu tenho mais possibilidade de ser uma pessoa feliz. Porque serei menos escravo de mim, da parte oculta que muitas vezes me comanda. Eu não quero ser comandado pela parte oculta da minha história. Eu não quero ser comandado por aquilo que de mim eu ainda não sei. Por quê? Senão eu serei um peso para o outro. Eu nunca vou resolver os meus problemas. Eu sempre vou achar que o outro precisa resolver por mim. Não. Eu não quero ser esse peso para ninguém. A minha primeira responsabilidade na vida é dar conta de ser quem eu sou. Antes de ser um monte de coisa, antes de poder fazer um monte de coisa, eu preciso dar conta de ser quem eu sou. O resto é só uma mera consequência. Se serei feliz ou não, eu acho que serei. E sempre sou, quando estou lúcido, ainda que eu sofra com os resultados da minha lucidez. Felicidade não é a ausência de conflito. Felicidade não é a ausência de problema. Às vezes eu estou conflituado, mas sou uma pessoa feliz. Por quê? Porque o conflito me inspira a viver. Isso é ser feliz. É você estar confortável na pele que você tem. É você habitar bem o seu corpo, a sua história, o ser que você é. É isso, minha gente. Que Deus nos abençoe neste propósito. Que você encontre em si diariamente os motivos necessários para você bem viver. Que você encontre em si os motivos necessários para bem viver com o outro e, sobretudo, para crer na vida, ter fé, ter esperança e viver aquilo que ela nos colocar, né? A vida, de vez em quando, nos coloca situações boas, de vez em quando ela nos coloca situações ruins. O importante é a gente viver o que ela nos oferecer. Até breve. Que Deus abençoe vocês.
the band starts to play. Your smile's a spark in the dim candle glow, and time moves soft like jazz moves slow. In this velvet light, I see you clear, like the first sweet note of a tune I hold dear. No need for words, we're already tight, just dancing hearts in the velvet light. You lean in close and the world fades away. Each breath we share writes a song we replay. I feel the beat in your touch so true, like midnight blues soaked in shades of you. In this velvet light, I see you clear, like the first sweet note of a tune I hold dear. No need for words, we're already tight, just dancing hearts in the velvet light. The first sweet note of a tune I hold dear. No need for words, we're already tight, just dancing hearts in the velvet light.